Olá pessoal, aqui é Renan Sassi e esse é mais um Renan Responde. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Canil Canajo. Ele diz o seguinte: tenho uma empresa de dedetização, sabe me falar ou aconselhar qual é a melhor estratégia de venda para aumentar o faturamento? Ter vendedores é a solução? Como calcular uma comissão nesse caso? Obrigado! Bom, para responder a sua pergunta, eu fiz uma colinha aqui no celular, eu vou olhando e vou te passando para eu não esquecer nada. A primeira parte da pergunta é a seguinte: qual é a melhor estratégia para aumentar o faturamento? Bom, em primeiro lugar, eu não estaria somente focado no faturamento, mas sim no lucro. O seu objetivo não é simplesmente vender mais, mas sim vender mais com lucro. Então, se tratando de lucro, existem diversas maneiras de se aumentar os lucros da empresa. Vender mais é uma delas. Outro detalhe é que você não quer simplesmente vender mais. Existem diversas estratégias para vender mais. Você pode fazer promoções, você pode fazer parcerias, enfim, existem diversas. O meu conselho é que você foque primeiramente nas estratégias mais baratas. Depois de esgotar as estratégias mais baratas, você passa gradativamente para estratégias que consomem não somente mais tempo, como também mais dinheiro. E a estratégia mais barata que você pode implementar para aumentar o lucro da sua empresa é ter certeza que está vendendo tanto quanto poderia para quem já é cliente de você. Então imagine que você tem ali na sua empresa de dedetização uma carteira de 100 clientes, por exemplo. 100 pessoas já compraram ou ao longo do ano acabam comprando de você. Essas pessoas estão comprando com a frequência correta? Você poderia vender mais frequentemente para essas pessoas? Talvez se elas comprassem uma vez por ano, você talvez não poderia vender para uma vez a cada 9 meses ou 2 vezes por ano para essas pessoas? Esteja atento, porque vender mais para quem já é cliente é a maneira mais barata de se vender. Então, basicamente, você vai entrar em contato com as pessoas, conversar, avisar que, no caso específico daquela empresa ou no caso específico daquela residência, já está na hora de fazer um novo trabalho de dedetização, porque no inverno tem alguns bichos, no verão tem outros, e aí você explica do perigo de cada um deles e por que é importante estar constantemente fazendo esse trabalho. Enfim, você vende para quem já é cliente de você. A segunda maneira mais barata de se vender mais é simplesmente pedindo indicações para quem já é cliente de você. Essa é uma estratégia clássica, mas basicamente você vai pedir para o seu cliente o seguinte: fulano, você não teria outros clientes, outras empresas, outras residências que poderiam se beneficiar, obter o mesmo benefício que você obteve com o nosso trabalho? E aí você pede 2, 3, 4 ou até 5 indicações de empresas ou de pessoas que poderiam se beneficiar. Você vai atrás dessas empresas, fala que o seu João, por exemplo, indicou elas, e aí, vindo com uma referência de quem já é cliente de você, é muito mais fácil vender e é muito mais barato vender. A terceira dica que eu tenho para você é quando for prospectar novos clientes, ou seja, quando você for sair da carteira de clientes que você já tem, quando você já esgotou as possibilidades de indicações, quando você tiver que prospectar novos clientes, não saia simplesmente ligando para qualquer empresa, para qualquer residência, para qualquer pessoa, você só vai perder tempo e dinheiro. A minha dica para você é a seguinte: faça uma lista dos top 3, top 5 ou top 10 clientes que você tenha. Aqueles clientes, não aqueles clientes que gastam mais dinheiro com você, mas aqueles clientes que dão mais lucro para você. Lembre-se, o foco não é aumentar o faturamento, mas sim aumentar os lucros da empresa. Então, faça uma lista com os melhores clientes que você tem e se pergunte o seguinte: o que esses top 3, top 5 ou top 10 clientes têm em comum? Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar fatores em comum dentre esses clientes. Eles são pessoas físicas ou são pessoas jurídicas? São empresas de escritórios, por exemplo, ou são indústrias? São, por exemplo, órgãos públicos? São escolas? São particulares? São privadas? Enfim, eu tenho certeza que você vai identificar 1, 2,
ou 3 pontos em comum entre os melhores clientes que você tem. Depois que você identificou esses pontos, você só tem que se perguntar o seguinte: onde eu encontro mais gente que tem essas mesmas características? Vai ficar claro para você depois que você listar e identificar as características. E vai ficar claro para você quais são outros possíveis clientes que tenham essa mesma característica. A probabilidade de você vender para pessoas que já tenham a mesma característica dos melhores clientes que você tem é muito alta. E principalmente a probabilidade de você vender com lucro para as pessoas que tenham a mesma característica é muito mais alta. A segunda parte da pergunta é a seguinte: ter vendedores é a solução? Depende. Se você já vende muito bem, pode ser sim a solução, pode potencializar os resultados que você já vem tendo. Se você tem dificuldades para vender, lembre-se que vendas é um fator chave na maioria dos negócios. E eu tenho certeza que no seu negócio, vendas é um fator chave. Então, você não pode simplesmente contratar vendedores. Por quê? Porque vendedores demandam tempo, demandam energia, demandam motivação, demandam fiscalização, demandam empenho para se ter um bom resultado. Se você não sabe vender, ou se você não tem uma pessoa-chave na empresa, que um sócio ou alguém da família que trabalhe com você, que saiba vender muito bem, você precisa aprender a vender. Se você souber vender muito bem e já estiver colhendo bons resultados com vendas, quando você contratar um vendedor, você vai ter melhores resultados. Se você não souber vender ou tiver muita dificuldade com venda e simplesmente contratar um profissional, você não vai saber cobrar muito bem esse funcionário, provavelmente vai ter dificuldades com motivar esse funcionário, dificuldades com fiscalizar ele, enfim. Você vai ter uma série de outros problemas que hoje você não teria. Então, minha dica é: aprenda a vender. Depois que passar por esse processo, contrate vendedores e você vai ter os seus resultados potencializados com esses profissionais. E aí, a última parte da pergunta é a seguinte: como calcular a comissão nesse caso? Bom, basicamente, se eu tivesse que te dar uma única dica sobre cálculo, sobre pagamento de comissão, é a seguinte: pague sobre o lucro, não sobre o faturamento. Quando você paga a comissão sobre o faturamento, com base no faturamento, você basicamente diz para o seu vendedor o seguinte: faturar muito é importante para mim. E ele vai atrás de faturamento. Quando você paga a comissão com base em lucro, o que você está falando para o seu vendedor é o seguinte: para mim não é importante somente faturar, mas sim lucrar. Então, ele vai cuidar ao máximo com desconto, ele vai cuidar ao máximo com vendas, com prestações muito estendidas, ele vai cuidar ao máximo com inadimplência, ele vai tomar uma série de cuidados e com certeza ele vai conseguir gerar mais lucro para a sua empresa e também vai conseguir gerar boas comissões para si mesmo. Eu espero realmente que eu tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida referente a esse vídeo, põe nos comentários. E se você que é inscrito no canal e que está assistindo, tiver qualquer dúvida, pode botar em qualquer um dos vídeos aqui do canal a sua pergunta e a sua questão pode virar um vídeo aqui da série Renan Responde. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal porque toda semana tem novos vídeos sobre empreendedorismo. Meu nome é Renan Sassi e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!